Oi, gente! Novamente, dando continuidade, né? A última aula que vai ser postada nessa semana, tá? Então, vocês lembram que eu falei sobre a classificação, né, das soluções? Eu só trouxe aqui, que aí eu achei onde que estava, né, a imagem aqui das soluções. Então, só para não, né, não ficar muito vago, então, ó lá, uma solução. Então, sempre, né? Aqui, ó, no caso, o coeficiente de solubilidade que me deu aqui do KNO3, nitrato de prata, é 31,6 gramas, né, em 100 gramas de água, na temperatura de 20 graus Celsius. Então, muito importante até para os exercícios, a gente tem que saber essa temperatura, tá? Que sem essa temperatura, a gente não consegue, eu não sei qual que é o coeficiente, então essa solubilidade, então essa temperatura, isso aqui é feito experimentalmente, esse coeficiente de solubilidade é feito experimentalmente, e por isso os exercícios têm que trazer pra gente a temperatura em que ocorre essa dissolução. Então, olha lá, 20 gramas está bem abaixo de 31,6, então é uma solução insaturada. Nessa aqui eu tenho exatamente 31,6 gramas. Então, quando o coeficiente de solubilidade é igual ao KS, né? O coeficiente de solubilidade é igual à quantidade de soluto dissolvido, a solução é saturada. Aqui eu tenho 50 gramas, só que, perceba, eu tenho corpo de fundo ou corpo de chão, né, tá? Então, a gente sabe que se tivesse as 50 gramas aqui, tivesse dessa maneira aqui, ó, estão percebendo? Aqui eu tenho uma solução super saturada, porque 50 gramas é bem acima do KS, né, do KPS, só que eu não tenho corpo de chão. Então isso é a característica supersaturada. Ela, por isso que a gente fala, por isso que a gente tem que, né, os químicos decidiram essa classificação, essa divisão, porque a solução supersaturada é uma solução instável. Qualquer perturbação, o que acontece? Ela se satura, ou seja, ela dissolve a quantidade né, a quantidade aí estabelecida pelo coeficiente de solubilidade e o restante fica como corpo de chão, né? Tá? Então, quando eu tenho uma quantidade acima e tenho corpo de chão, a solução é classificada como saturada com corpo de chão. Quando eu tenho uma quantidade acima e não tenho corpo de chão, essa solução é classificada como supersaturada. E é uma solução instável, né? Qualquer perturbação ela cai a ser saturada com corpo de chão, certo? Então, dando continuidade, né, a isso aqui que eu queria falar para vocês colocar no resumo, tá? Lembrar que no resumo lá do módulo 5, eu quero que não tenha na apostila de vocês, eu quero que vocês coloquem essa diferença de solução molecular ou não eletrolítica para a solução iônica ou eletrolítica. Eu quero que vocês coloquem isso, né? Eu vou olhar se tem no resumo de vocês, porque não tem na apostila, tá? Então, nós vamos começar agora a aula do módulo 6, da página 293, vamos fazer um resumo desse, né, da curva de solubilidade. Então, o que é isso? Né, esse assunto de solubilidade, muitas vezes, né, se não me engano, se não for na maior parte das vezes, é cobrado em forma de gráfico, tá? Então, a gente tem que aprender a analisar o gráfico para eu saber se determinado sal, se determinada solução está supersaturada, está saturada ou está insaturada. Com o gráfico dá para eu saber, tá? Então, no gráfico, normalmente, eu tenho no eixo das abscissas a temperatura e no eixo das coordenadas o coeficiente de solubilidade, tá? Então, se a quantidade de solutos estiver nessa região aqui, ou seja, abaixo do gráfico, abaixo da curva de solubilidade, nós falamos que é uma solução insaturada, tá? São soluções, olha lá, até fala estáveis, que eu posso perturbar, eu posso mexer ali, tá? Não mexer na temperatura, que ela vai permanecer do mesmo jeito, tá? Se a quantidade do soluto estiver, né, dado em cima da curva de solubilidade, então nós chamamos essa solução de saturada. Se a quantidade do soluto estiver acima dessa curva de solubilidade, nós chamamos essa solução de supersaturada ou instável, tá? Então vamos lá. Esse aqui, agora mesmo a gente vai voltar aqui. Deixa eu só. Esse aqui eu quero mostrar pra vocês, tá? Então, olha lá, ó. Então aqui, ó, tem até 3 pontinhos.
Na região X, então se a quantidade vai ser uma solução do soluto for nessa região aqui, é insaturada. Se for em cima da curva, é supersaturada, né? É saturada, em cima da curva é saturada. Se for acima da curva, são as soluções instáveis, supersaturadas, tá? Então vamos lá. Então, o que acontece? Né? Observando as curvas de solubilidade, então nós temos também, vocês vão perceber, nós temos também a influência da temperatura, igual eu falei para vocês, que o coeficiente de solubilidade ele tem que estar, né, uma determinada temperatura. O que acontece então? Né? Olha, então, a temperatura, quando eu tenho, né, uma dissolução endotérmica, ou seja, eu sou endotérmica que vai aquecer, que vai ganhar calor. Aquela dissolução, se eu aumentar a temperatura, eu estou aumentando a solubilidade, nós dizemos que essa dissolução é endotérmica. A curva da solubilidade endotérmica, ela é o quê? Ela é crescente, ela é ascendente. Então aqui, ó, o sal que é de solução endotérmica é o KNO3, tá lá. À medida que está aumentando a temperatura, a curva também está aumentando a sua solubilidade, olha lá. A menos de 80, a solubilidade é 120 gramas, tá? Já a exotérmica é o quê? O aumento da temperatura prejudica a dissolução, diminui a solubilidade. Então, a curva é descendente, ó. Percebam que o sal Na2SO4, o sulfato de sódio, à medida que eu estou aumentando a temperatura, ó, que é a 20, ó, ela era um pouquinho acima de 80. À medida que eu fui aumentando a temperatura, a solubilidade foi diminuindo, foi caindo de 80. Então, a curva da dissolução exotérmica, ou seja, na hora que está perdendo calor, ela tem que perder calor, porque senão a solubilidade vai diminuir. Então, à medida que eu aumento a temperatura, eu diminuo a dissolução, diminuo a solubilidade. Então, a curva de uma dissolução exotérmica é descendente, tá? Né? Então, nós vimos aqui, né, lá, esse gráfico aqui. Então, às vezes, né, porque igualzinho esse gráfico aqui é muito parecido com o que tem na apostila de vocês, é capaz de 293, tá? Às vezes vai aparecer nos exercícios um gráfico com diversos sais. Para eu saber, né, qual que é, às vezes para eu achar qual que é o coeficiente de solubilidade de determinado sal, determinada temperatura. Então eu tenho esses gráficos aqui, ó. Percebam, né, que aqui o KNO3, ele é o que varia muito com a temperatura, né, que é esse aqui, ó. Ele começa a 0 a menos de 10, né, a menos de 10 graus e vai, à medida que eu vou aumentando a temperatura, ó, vou aumentando a sua solubilidade. O NaNO3 também, ó, ele é o aumento da temperatura aumenta muito a solubilidade. O CaCl2, tá? Agora, o NaCl, que é esse aqui retinho, a temperatura não influencia muito na sua solubilidade. Olha lá, ele pouco alterou, ele pouco aumentou com o aumento de temperatura, tá? Então, com a curva de solubilidade, dá para eu saber a quantidade determinada de soluto que eu tenho lá no exercício, se vai ser, né, a tal temperatura, não, vai dar uma solução saturada. Não, acima, né, igual a gente falou naquele meu gráfico, acima da curva de saturação, supersaturada, abaixo